8h42. Repita. 8h42. Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is. Reinaldo, na votação do orçamento impositivo, você teria votado com a minoria governista radical? É isso, companheiro. Fazer o quê? O governo apanhou o que deu gosto nesta terça-feira. Por 427 votos a 44, os deputados aprovaram em segunda votação a PEC já aprovada no Senado, que cria o chamado orçamento impositivo. Vale dizer, o governo é obrigado a liberar os recursos das emendas parlamentares. Segundo o texto, 1,2% da receita corrente líquida deve ser destinado a esse fim, e 50% das emendas tem de contemplar a área de saúde. Neste ano, cada um dos 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores, terá uma cota de 16,32 milhões para as emendas, num total de 9,7 bilhões de reais. Eu estou aqui para explicar, não para confundir. Procuro ponderar, não fazer torcida. Não pretendo escandalizar ninguém, mas o fato é que se eu fosse um parlamentar, teria votado contra a proposta. Considero respeitáveis todos os bons argumentos que estão na praça. O governo, com efeito, usa as emendas para chantagear os congressistas e os congressistas para chantagear o governo. Ocorre que entendo a liberação de emendas é apenas um dos instrumentos e nem é o mais pernicioso que serve esse propósito. Caro mesmo é o loteamento do Estado brasileiro entre partidos políticos e apaniguados. Podem até considerar que o que vou dizer agora valeria para um país ideal, mas eu não defendo o que acho errado nem em nome do país real. O que se terá lamento é o crescimento exponencial do desperdício e da malversação de recursos públicos. O dinheiro para uma emenda tem de ser liberado porque ela é oportuna, necessária, útil à população, sei lá o quê. Não porque o parlamentar tem direito a uma cota. Há de resto embutido no expediente uma injustiça essencial. O Brasil ainda é um país muito desigual e as carências não se distribuem da mesma forma. Do ponto de vista distributivo, a ideia não é boa. Mas haverá sim um aumento do clientelismo, e este é ruim, seja quando exercido pelo governo federal, seja quando exercido pelos parlamentares. O chamado orçamento impositivo começou a ser aprovado em 2013, era uma das promessas de Henrique Eduardo Alves, então presidente da Câmara, derrotado no ano passado na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte. Ele estava presente à votação desta terça e foi saudado como uma espécie de pai da PEC. Em 2014, no Senado, já acuado, o governo conseguiu negociar duas questões. A parte das emendas parlamentares que vai para a saúde integrará o valor mínimo que o governo é obrigado a investir no setor, que deverá chegar a 15% da receita corrente líquida em 3 anos. Inicialmente, a proposta era que esse mínimo fosse 15% da receita corrente bruta, o que significaria muito mais dinheiro. Mesmo agora, o Planalto tentou resistir e não queria ver a emenda aprovada. Mas qual o poder de fogo de um governo que lança um candidato para disputar a presidência da Câmara, faz ameaças e consegue magros 136 votos? A coisa está feia para Dilma. Mas digo aí, meus patriotas do Jornal da Manhã, vocês apoiam o orçamento impositivo? Sinto que não consegui convencê-los. Será? A mim não conseguiu não, dessa vez não, viu, Reinaldo? Geralmente concordo em gênero, número e grau com as suas colocações. Eu acho que o orçamento impositivo, ele dá ao parlamento uma autonomia maior em relação ao executivo, né? É o executivo quem chantageia os parlamentares, né, em troca do apoio, em troca do voto. Eu acho que com um orçamento... os nossos deputados, eles se tornam mais independentes do poder de chantagem da presidência da República. Olha, eu concordo com o Reinaldo, mas eu queria acrescentar só um outro dado. Nós estamos num momento de ajuste fiscal. O governo está espremendo a sociedade, cobrando mais impostos, levando, inclusive, a um processo de desaceleração mais forte da economia para viabilizar o ajuste fiscal, que é fundamental para preservar a credibilidade do Brasil, para o Brasil não ser rebaixado. E aí fica liberada obrigatoriamente essa verba toda para o Congresso. Então, o Congresso está agindo contra e ainda deve derrubar várias das medidas propostas pelo governo para tentar viabilizar esse ajuste, como em relação aos benefícios da Previdência.
Então a gente está vendo o Essa governo verba com toda cada é vez 9 com mais bilhões, dificuldade. Diante do Mas ele está orçamento todo. Mas não ele é está muita tentando coisa. tirar 18, José, vai ter que espremer de todo lado para viabilizar o ajuste fiscal de 1,2% do PIB. Né? Então fica mais difícil ainda. E isso pesa em todo o andamento da economia. Mas vocês são da capital, eu sou do interior. É verba do vereador, do deputado, é isso? Exato. Eu entrei na faculdade de Direito, mas não adianta, a barba só cresce no queixo. Então, o deputado federal são 531, ele pode pulverizar melhor esse dinheiro. A pontezinha lá do Riacho, a estrada vicinal, é uma forma de levar um pouco de... Porque senão vão ficar séculos aquela pontezinha sem fazer, aquela estrada esburacada. Eu acho que dá um crédito, que será melhor. Eu acho que essa questão do orçamento é histórica no Brasil. Na Primeira República, que os governos estaduais tinham ampla autonomia, no Rio Grande do Sul a Assembleia se reunia uma vez, era uma Constituição positivista, se reunia uma vez para aprovar o orçamento. Não tinha iniciativa de leis, não podia alterar o orçamento, podia dizer sim ou não, e sempre disse durante 30 anos, mais de 30, durante 39 anos só disse sim, 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 ou para Júlio de Castilhos, ou para Borges de Medeiros, ou para Getúlio Vargas tal. No caso do Congresso Nacional, a questão da independência dos poderes é fundamental. Nós temos uma tradição no Brasil de um executivo excessivamente forte. O legislativo é para dizer amém. Só isso tal. Então acho que, e na medida em que as emendas, 50% vão para a saúde, numa área tão carente como a nossa, então me parece que foi uma vitória do parlamento em relação ao Palácio do Planalto. Acho que nesse sentido é uma questão assim, extremamente importante. Evidentemente que pode haver desperdício, mas desperdício há sempre. Num governo corrupto, infelizmente dizer isso, quem vê que só a ex-presidente da Graça Foster disse que 88 bilhões de reais teriam sido desviados, o prejuízo da Petrobras, que depois estimou que seria superior a 100, imagina os valores do orçamento nacional do governo federal. Nós estamos falando de uma empresa, comparado com o orçamento federal. Portanto, é uma situação tão caótica, eu acho que isso é essencial. E é mais uma derrota para o governo, ou seja, é um governo que já acumulou várias derrotas parlamentares em apenas 42 dias.